Hoje nós queremos trazer uma palavra para a igreja com o título O que é igreja? Amém? Diga comigo assim, o que é igreja? O que é a igreja? Ok? Dentro desse tema, nós queremos falar de 4 ilustrações que a Bíblia nos fala do que é a igreja. Faz uma comparação, né? A primeira delas, querido, a Bíblia, ela compara a igreja a uma família. Diga, família de Deus. O texto está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 21. Abra sua Bíblia aí, querido. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 21. O que é a igreja? Primeiro ponto é que a igreja, ela é uma família do Pai, ou a família para o Pai. A família de Deus, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se o santuário do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então a primeira ilustração que a Bíblia diz o que é a igreja, ela é a família de Deus. Tem alguém da família de Deus aí? Amém, glória a Deus. Então nós somos a família de Deus. Deus é o nosso Pai, querido. Nós somos família. Há um conceito errado sobre entender, e muita gente fala esse conceito, né? Que todo mundo é filho de Deus. Isso está errado, ok? Segundo a própria palavra, todo mundo não é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, ok? Só é filho de Deus aqueles que aceitam a Cristo, que se convertem a Cristo, que se entregam a Cristo Jesus, ok? A todos quanto o receberam, recebeu quem? Jesus, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem recebeu a Cristo e tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Então, se nós como igreja, juntos, somos família de Deus, Jesus, ele era o primogênito de Deus. A palavra primogênito significa primeiro filho. Então Jesus, ele era o primeiro filho de Deus, ok? E ele se tornou, aliás, ele era o único filho de Deus, e ele se tornou o primeiro, ok? Ele era o unigênito, o único filho de Deus. E ele se tornou, deixou de ser único e se tornou primogênito, para se tornar o primeiro. E quem são os outros? Todo mundo que aceitou a Jesus e o chamado dele e se converteu e abriu o coração para Cristo, todos se tornaram também filhos de Deus. Deu para entender aí? Então Cristo era o único, unigênito, filho de Deus. Ele veio ao mundo para abrir a porta do céu, ele era a porta, e se tornou o primeiro filho, o primogênito. E depois veio o segundo, o terceiro, e aqui nós estamos, devemos ser lá pelos milhares de milhares filhos de Deus. Amém? Então é através de Cristo Jesus, nos convertendo a Ele, abrindo o coração para Ele, entendendo isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Ok? Então todo mundo é criatura de Deus. Filhos só através de Jesus Cristo. Deu para entender aí? Então quando eu e você e qualquer pessoa que quiser se converter, abrir o coração para Jesus, se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo, essa pessoa se torna filho de Deus. E se tornando filho de Deus, ele participa da igreja, que é a família de Deus. Amém? Diga para 3 pessoas ao seu redor: você faz parte da família de Deus. Amém? A segunda ilustração, que o que é a igreja, que eu quero colocar aqui, é que a igreja
primeiro, é família de Deus. Segundo, ela é corpo de Cristo. Diga comigo assim, corpo de Cristo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 5. Só anote aí, não precisa abrir não, ok? Romanos 12, capítulo 12, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim nós, que somos muitos, porém somos um só corpo em Cristo Jesus. E individualmente somos muitos membros desse corpo. Amém? Então nós somos corpo de Cristo. Nós somos os membros desse corpo. Ok? Então, um é a mão, o outro é o braço, outro é a perna, outro é a orelha, outro é o coração. Então, juntando todos esses membros, a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. O corpo vivo de Cristo. Deu para entender aí, irmãos? Glória a Deus. Então, o que é que nós somos, segundo a palavra, a ilustração bíblica, ok? Primeiro, nós somos família de Deus. Diga, família de Deus. Segundo, nós somos corpo de Cristo. Aleluia. E Cristo, nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Amém? Terceiro ponto, terceira ilustração que a Bíblia fala sobre o que é a igreja. Anote aí, igreja é a assembleia, que também é de Deus. Amém? Em Hebreus capítulo 12, versículo 23, Hebreus 12, 23 diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos e arrolados nos céus, e a Deus, o supremo juiz de todos, e aos espíritos dos justos que estão sendo aperfeiçoados. Então a igreja, ela também é a Assembleia de Deus. Amém? A MCM também é a Assembleia de Deus. Amém? Eita glória! Aleluia! A palavra assembleia significa, irmãos, reunião de pessoas que têm algum interesse comum. Então a palavra assembleia, no nosso português, significa reunião de pessoas que têm um interesse comum. É o que nós fazemos aqui. A igreja aqui tem um interesse comum de se juntar e adorar ao Senhor, em servir ao Senhor. Amém? Em cumprir a missão do Senhor. Então nós também somos conhecidos, segundo a palavra, Assembleia de Deus, Assembleia dos Santos. Ok? Aleluia. E essa palavra assembleia, ela traz também o entendimento de outra palavra grega, de uma palavra grega para a igreja, que é eclésia, ou eclesia, que significa tirados para fora. Então, a assembleia se reunia, né, em um senso comum, e depois ia para fora levar a missão daquela reunião, o entendimento daquela reunião, né? Tirados para fora. Então a igreja se reúne como assembleia e depois vai para fora anunciar o evangelho, o reino de Deus aos perdidos lá fora. Amém? Quarto ponto, o que é a igreja? Ilustração, a igreja, ela é um exército. Amém? Primeiro, a igreja é o quê? Família de Deus. Segundo, corpo de Cristo. Terceiro e quarto, um exército. A igreja é o exército de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Apesar que a Bíblia, ela não diz no Novo Testamento categoricamente, como nos outros 3 pontos, que a igreja é família, que a igreja é assembleia, que a igreja é o corpo de Cristo, nós não temos um versículo claro que diga assim, a igreja é o exército de Cristo. A igreja é o exército de Deus. Não tem esse versículo. Mas tem vários outros que nos chamam de soldados de Cristo. Esse, por exemplo, de 2 Timóteo 2,3, diz assim, apesar de não ter um verso que diga que a igreja é um exército, mas aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim, tu, pois, suporta comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, que milita, falando de guerra, né? Que milita e não se embaraça com os negócios dessa vida,
a fim de agradar aquele que te alistou para a guerra. Ok? Então, apesar de não ter um versículo que diga a igreja é o exército de Cristo, mas a Bíblia chama aqueles que seguem a Cristo, que servem a Cristo, de soldados. Tem soldado de Cristo aqui? Aleluia! Então você foi chamado para ser um soldado de Cristo. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo faz essa analogia também. Ele diz que nós, crentes, devemos tomar toda a armadura de Deus. E o que é uma armadura? É os instrumentos que um soldado recebe e possui, se reveste para ir para a guerra. E ali em Efésios 6, 10 em diante, ele fala exatamente que nós como soldados devemos nos revestir de toda a armadura para ir para a guerra espiritual. Então, apesar de não ter escrito categoricamente a igreja é um exército de Cristo, mas nós somos soldados. Como soldados, todo soldado participa de um exército. Amém, querido? Aleluia! E está numa guerra espiritual. Então, a igreja, ela tem essas 4 ilustrações que a Bíblia descreve para nós, ok? Então, a igreja é, primeiro, vamos lá, igreja, vamos lá. 1, 2, 3. Primeiro, ela é? Segundo? Terceiro? Quarto? Exército de Cristo Jesus. Deu para entender aí, irmãos? Então nós temos essas definições, segundo a palavra, segundo a Bíblia, do que é igreja, ok? Então igreja é família, igreja é o corpo de Cristo, igreja é a Assembleia de Deus, e igreja é o exército de Cristo. A pergunta que eu lhe faço é, quando eu estou falando aqui para você que a igreja é família, que a igreja é corpo, que a igreja é assembleia e que a igreja é exército, o que vem na sua cabeça? Hein? Pode chutar, pode falar qualquer coisa aí. O que vem na sua cabeça? Quando você pensa numa família, quando você pensa num corpo, quando você pensa na assembleia dos santos, quando você pensa no exército, o que vem na sua cabeça? Pessoas no mesmo propósito. Alguém gritou ali? Comunhão, aleluia. Dá um aplauso aí ao Senhor. Ali, por Benjamin. Amém. Dá um aplauso, gente, por Benjamin, rapaz. Comunhão. É exatamente disso que eu quero falar hoje à noite. E é exatamente desses textos que a Bíblia descreve o que é a igreja. Querido, tanto no corpo, na família, na assembleia, como no exército. A palavra que liga essas coisas é exatamente comunhão. Koinonia dos santos. É ter essa comunhão gostosa e maravilhosa de Deus da nossa vida. Por quê? Porque ninguém, irmãos, é família sozinho. Ninguém é família sozinho. Não existe. Como é seu nome? Meu nome é Zezinho. E você tem mulher? Não tenho. Tem filho? Não tem. Tem pai? Não tem. Não tem mãe? Já morreram. Então, você é só na terra? Só. Então ele não tem uma família mais. Apesar de ter sido gerado em família pelo pai e a mãe que já faleceu, mas sozinho ninguém é família. Deu para entender, irmãos? Ninguém é sozinho, ninguém sozinho é corpo. Se Deus o livre, e me livre mesmo em nome de Jesus, de um dia eu perder a mão, sei lá, estava lá trabalhando e cortei a mão. Poxa, cortar a mão é dureza, né? Ser muito jegue, né, para cortar a mão. Mas eu cortei a mão, estava trabalhando lá e caiu um negócio pesado e acabou com minha mão, fiquei cotó. A mão sozinha, longe e não estando mais ligada ao corpo, irmãos, ela não é corpo. Se você perder o dedo e deixar ele sozinho ali no chão, poxa, cortou, caiu, decepou o dedo, ele sozinho não é corpo. Quando você foi embora e o dedo ficou lá, não deu mais para salvar, para religar, para costurar, o dedo ficou lá. Outra pessoa que nem me conhece, ela passar lá na rua e olhar e diz, olha esse dedo aqui, sozinho, alguém perdeu um dedo, ó.
Ninguém, irmãos, vai passar naquele dedo e vai dizer mesmo assim, olha esse corpo aqui. Só se for um retardado, né? Porque todo mundo vai olhar e vai ver um dedo. A mesma coisa na mão, a mesma coisa até num pé, numa perna. Só vão ver um membro. Porque corpo é todos os membros juntos, unidos no mesmo propósito. Deu para entender aí, irmãos? Então ninguém é sozinho família. Ninguém é corpo sozinho. Ninguém é assembleia sozinho, irmãos. É a assembleia dos santos. Então sozinho não se tem assembleia. Sozinho não se tem exército. Já pensou um exército de um homem só? Só no filme do Rambo, né? Do Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger. De quem mais aí? Hã? Braddock. Eita, anos 80 agora. Braddock, o cara lembrou do Chuck Norris. Aquele das lutas marciais. Jack Chan, aquele outro, Van Damme, né? Que um filme é um exército sozinho. O cara sozinho enfrenta a nação inteira e ele mata todo mundo e ele não sai com um arranhão. Eita glória, né? Top demais. Fantástico demais, né? Pois é, mas isso é só em filme, gente. Na vida real não existe um exército de um homem só. Não tem. Não existe. Assim também como a igreja, que é o corpo vivo de Cristo, que é a assembleia, que é a família, que é exército, ela não existe com uma pessoa só. Ela não existe com você sozinho. Não existe igreja sozinho, irmãos. Posso ouvir amém? O que faz tanto a família, como a assembleia, como o corpo, como o exército ter êxito é a comunhão que eles têm. O que faz eu, Benedito, ter êxito é que todos os meus membros estão funcionando bem, graças a Deus. E juntos fazer eu andar, fazer eu correr, fazer eu viver. Por quê? Porque juntos estão em comunhão. Um exército só vence batalhas se ele estiver junto, em comunhão, em unidade de propósito. Querido, em unidade de propósito. Assim também, querido, a família. Família só é família quando tem comunhão. Agora quando é uma família, estou obrigado com meu irmão, estou obrigado com minha tia, estou obrigado com a minha mãe, eu não falo com meu pai, o meu pai quer me matar e eu quero matar meu pai, e aquela confusão total de família, isso não é família. Porque sentido de família é comunhão, é estarem juntos, isso forma família. Então tudo isso aqui, irmãos, é sinal que nós precisamos de comunhão. Nós precisamos uns dos outros, precisamos da comunhão de um dos outros, precisamos estar juntos. Posso ouvir amém? A comunhão é a liga. A comunhão, querido, é aquilo que consolida a igreja, que abençoa a igreja, que faz a gente viver os propósitos de Deus juntos, em unidade, em união, irmãos, porque a união faz a força, mas a unidade, ela gera unção para a gente trabalhar, unção para a gente crescer, para a gente ir além, para a gente ir mais longe. Querido, se você chegou no topo da montanha, sozinho, então você fez alguma coisa errada no caminho. Não existe o sucesso sozinho. William Shakespeare, ele tem uma frase que diz: do que adianta eu ter asas, se eu não posso fazer os outros voarem? Não adianta nada. Não adianta você sozinho chegar no topo e ter sucesso, e não ter com quem compartilhar. Tem uma outra frase que diz: do que adianta a gente chegar no topo da montanha, e não ter com quem a gente compartilhar a vista? Não tem ninguém, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Diga isso para a pessoa que está do seu lado aí, que está atrás de você, que está da sua frente. Diz aí, nós precisamos uns dos outros. Diga aí para o seu vizinho aí, ó. Nós precisamos uns dos outros. Aleluia! Amém, querido? Tem um corinho antigo,
que diz assim, ó: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Vocês sabem, né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim, querido. E nós juntos precisamos de Cristo até o fim. Então só há sentido, irmão, de ser igreja quando nós temos comunhão uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui um dia faltou açúcar na sua casa e você foi lá com o vizinho: vizinha, uma xícara de açúcar aí? Quem já fez isso? Isso é legal demais, né? A gente denuncia a nossa pobreza. Isso já quase não tem mais hoje em dia, né? Quase não tem mais hoje em dia, porque não se fala mais com o vizinho. Já é brigado com o vizinho. Eu tenho nojo. É nojo, eu quero que ele morra. Não. Em nome de Jesus. Nós precisamos uns dos outros, gente. Amém, querida? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu preciso de você hoje à noite. Eu preciso que você pague uma pizza para mim hoje à noite. E diga para essa pessoa assim, ó: não desfaça não, que eu sei que tu tem dinheiro. Quem recebe aí, amém? Então todo mundo vai para a pizzaria hoje à noite. Aleluia! Eita glória! Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Tem uma piada do irmão da igreja, que ele todo dia, meio-dia, ele ia visitar o pastor. Todo santo dia. Segunda-feira ele estava lá meio-dia na casa do pastor. Pastor, graça e paz, paz do Senhor. Oi, meu filho, tudo bom? Posso entrar? Pode. Meio-dia, né? Comida está ali no fogo, já saindo, né? E o irmão vai falando, vai conversando, jogando papo furado. Aí deu meio-dia e meia, o pastor diz: ô irmão, já almoçou? Disse: não, pastor. Então bora almoçar. O pastor convidou. Oh, amém, glória a Deus. Segunda-feira, terça-feira, meio-dia ele estava lá de novo. Mesma situação: posso entrar? Pode. O que foi? Não veio ontem? Não, eu estou com saudade do senhor, eu quero conversar uma situação com o senhor e tal, papo vai, papo vem, né? Aí a mulher: amor, o almoço está pronto, bora almoçar? Convido o irmão para almoçar. O irmão: amém, eu aceito, senta de novo e olha, né? Come. Quarta-feira, meio-dia, quem estava lá? O irmão de novo, irmãos. Meio-dia. Aí o pastor já ficou assim, né? Rapaz, esse camarada só veio meio-dia me visitar. Misericórdia. Mas aí recebeu, já meio contrariado. E aí, irmão? Ô, pastor, posso entrar? Pode, entra aí. Olha, pastor, não sei o que e tal, quero contar uma bênção e tudo mais, né? E dá meio-dia e meio, meio-dia e 40, ele não termina, não vai embora. E lá vem a esposa e diz: amor, o almoço está na mesa, está esfriando, né? Aí o pastor: você quer almoçar? Bora, pastor, glória a Deus. E segunda, terça, quarta. Quinta-feira, de novo, irmão, lá no mesmo horário, meio-dia, irmãos, na hora do almoço. Quando deu na sexta-feira, o pastor disse: não, vou perguntar o que está vendo com esse irmão. Tem cabimento, né? Negócio desse. Ele veio segunda, ele veio terça, ele veio quarta, ele veio quinta. Se ele vier amanhã, deu sexta-feira, irmão, o pastor deu 11 horas, já ficou esperando. Deixa eu ver se ele vai vir hoje. Deu meio-dia, irmão lá na frente: pode senhor, pastor. Aí o pastor: meu Deus. Irmão, o que é? Pastor, não posso entrar não? Aí o pastor virou para ele e disse mesmo assim: não, varão, tu não tem família não? Ô, pastor, eu tenho, vou já chamar eles também. Misericórdia. A gente tem que ter comunhão, mas assim também não dá, né, varão? Porque tem uns que grudam, né? Quem tem discípulo grudento aí? Levanta a mão. Agora ninguém tem.
Agora ninguém tem. Rapaz, nós começamos essa igreja lá em casa, rapaz. O povo ia para a igreja na quinta-feira e só ia embora na terça, que a gente expulsando já. Eles se mudavam literalmente, irmãos. Onde hoje é a casa de recuperação, eles chegavam na quinta-feira à noite. Já ficava por lá, já dormia quinta e sexta e sábado, já tinha culto e domingo, e já ficava lá, e na segunda-feira que eu pensava que o camarada ia embora, nada, e continuava. Tinha hora que eu dizia, ei varão, eu não fique não pastor, tem família, né? Depois ele dizia, eu vou trazer eles também. Tem condições, né? Mas tem gente que fica, sugando, mano. Meu Deus do céu. Eu lembro que uma vez, aí eu saí com a Débora, a Débora fez um frango inteiro, irmão, um frango. Top o frango. Se a gente vai bem aqui, rapidinho, surgiu uma emergência, parece que no colégio da Brenda. Fomos lá. Minha irmã, quando eu voltei, só tinha os ossos. Estou te falando. Mas tem discípulo que suga, né? Quer estar perto. Tem carência, irmãos. Tem discípulo que é carente. Ele quer colar na gente e não larga, né? Meu Deus do céu, tinha dias que eu ia lá pro quarto com a Débora, pro vucu-vucu, mano. Eu fechava a porta, irmão, quando começava lá, entendeu? Aí dia discípulo, pastor! Eu virava, Satanás, vai-te embora! Que troço, mano, tu é doido, é? Miséria, quer entrar até no nosso quarto para perturbar, né? Sangue de Jesus tem poder, mas era assim. Eu lembro que, meu Deus do céu, uma vez teve um culto e o banheiro era lá atrás. Tem um banheiro da casa de recuperação lá atrás ainda? Fora o de dentro. Então o pessoal entrava pelo corredor, né? E ia usar o banheiro lá atrás. Irmão, acabou um culto domingo, irmão. Eu fui no banheiro. Irmão, parece que o cara cagou e fez assim, ó. Tô te falando, irmãos. Eu fiz a cela lá em casa, irmãos, com a cela Gug. Rapaz, ele foi para o banheiro, quando saiu, irmão, mas empestou a casa, irmãos. A gente estava com o visitante, que é aluno da Débora. O menino lagrimou, senhor. Caiu uma lágrima. A gente está tentando ganhar o rapaz. Aí leva para casa da professora. E o rapaz... Eu falei para ele que ele está me devendo 3 garrafas de água sanitária. Porque no outro dia eu só fiz abrir a porta e jogava assim, ó. Terrível, terrível. Então, querido, comunhão, irmão, isso é comunhão. Isso é comunhão, aleluia, glória a Deus. Aconteceu muitas coisas assim na igreja, quando a igreja era lá em casa. Mas meu Deus, cada coisa assim, absurda, que misericórdia. Então, isso é essa igreja. Isso é essa igreja. É ter comunhão, é estar junto, é estar do lado. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Posso ouvir amém? Nós precisamos, ninguém é uma ilha que consegue viver sozinho, irmãos. Não, nós somos igreja. E não existe eu, igreja. Não existe igreja sozinho. Não existe, irmãos. Não existe eu, igreja. Não. Igreja somos nós. A Assembleia dos Santos. O corpo vivo de Cristo. Mantido por muitos membros, querido. E Cristo sendo cabeça. Existe a família de Deus. Muitos filhos. Onde o nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador Jesus, foi o primeiro. Existe o exército de Cristo. Ou o exército de Deus. Onde todos nós somos chamados para ser soldados, e bons soldados de Cristo. Então nós só somos igreja, juntos, irmãos, sendo nós. Não existe eu, igreja, sozinho. Posso ouvir amém? Diga para o seu vizinho, você não é igreja sozinho.
Não existe noiva de Cristo sozinho. Não existe. Eu sou a noiva. Apesar que tem umas músicas aí no meio gospel, né, de um camarada que canta assim, eu sou tua noiva. Sempre eu. Não existe noiva eu, querido. Toda vez que o apóstolo Paulo fala de igreja e fala da noiva de Cristo, ele fala nós. Nós somos igreja. Nós somos a noiva. Nunca no singular, sempre no plural. Nós. Então nós somos igreja. Nós somos a noiva de Cristo, querido. Então não existe noiva sozinho. É nós. Amém, querido? Diga, é nós na fita. É nós da fita, irmãos. Né? Em nome de Jesus. Então não é sozinho, não. Você sozinho não vai muito longe. Você sozinho não vai conseguir ter êxito nem sucesso. Nós somos igreja, tá? Nós. Então é sempre nós, nunca eu. Eu sou desigrejado. Eu não preciso de igreja. Eu sou a igreja. Não. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Um cristão dizer que sozinho ele é a igreja, é o mesmo que um galho sozinho dizer que é uma árvore. Não existe isso. Se eu pegar um galho, irmãos, por mais grosso que ele seja, e colocar ele fora de estar ligado com a árvore, ele sozinho, ele é apenas um galho. Ele nunca pode dizer que é uma árvore. Então eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja. Os desigrejados, eles postam, né, nas redes sociais deles assim: eu estou afastado da igreja, mas nunca de Deus. Eu sou a igreja. Quase eu digo aquela outra frase. Eu sou a igreja. Afastado da igreja, mas nunca de Deus. Irmãos, isso é mentira. Isso é uma fake news. Isso não existe. Não há igreja sem Cristo. E não há Cristo sem igreja. Amém, irmãos? Não tem como desvincular isso, irmãos. Não dá para ser igreja sozinho. Não tem como servir ao exército sem se comparecer ao quartel. Não existe isso. Todo soldado, ele está registrado num quartel para servir. Quando você encontra um soldado por aí, isso inclusive tem até o nome dele, né? E se você parar com um soldado e dizer, ei soldado, bate continência. E se ele for novato, ele vai... quer nem saber quem você é. E você pergunta, qual o quartel que você serve? Não preciso de quartel não. Eu sozinho sou o exército. Se algum doido falar isso algum dia, irmãos, principalmente perto de outros soldados, ou perto de uma autoridade, vai dizer, é retardado, não ligue para ele. Porque todo soldado, irmãos, ele tem que comparecer ao quartel. Ele é listado no quartel. Então não existe eu sozinho, igreja. Todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele tem que estar ligado à igreja. Ele tem que estar ligado ao membro, como membro, ao corpo de Cristo. Ele tem que participar da assembleia, ele tem que participar da família de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então não tem como servir a Deus sozinho, não tem, irmãos. É juntos, é nós somos igreja. Se não gosta, querido, de ir para a igreja, então o que você vai fazer no céu? Não gosta de ir para a igreja, não suporta a igreja. Então, por que tu quer ir para o céu, então? Quem vai para o céu é a noiva. É a igreja de Cristo. Amém, querido? Não, pastor, eu vejo culto online. Eu vejo no YouTube. Eu participo do culto online, eu vejo lives, eu vejo a mensagem lá de um monte de pastor, eu escolho o pastor que vai pregar. Eu tenho um monte de pastor online, um monte. Tá bom.
Quando tu adoecer, tu chama ele para ir lá na tua casa orar por você. Quando tu quiser ceiar, porque não se ceia sozinho, a ceia é koinonia, é comunhão, tu liga para o pastor para ver se ele vai lá na tua casa. Lá o pastor famoso da internet. Tá bom? Chama ele lá para te visitar. Quando tu quiser precisar de um gabinete e falar cara a cara com uma autoridade que possa lhe dar direção para a sua vida, aí você chama ele lá, do online lá. Tá bom? Para te ir lá, te dar gabinete. Chama ele lá, chama o pastor do YouTube para realizar lá o teu casamento. Ah, eu vou casar. Chama o pastor lá do online, da internet lá, o famoso lá. Isso não existe, irmãos. Não existe igreja online. Isso virou moda na pandemia. Acabou a pandemia. É hora dos crentes voltar para a casa do Senhor. Para estar junto. É nós. Para ter essa comunhão. Esse calor humano, esse aperto de mão, esse abraço, essa comunhão que faz toda a diferença. Então, querido, a palavra que eu deixo hoje para você é: não falte a igreja, não falte célula, não falte a programação, não falte, como diz o autor do livro de Hebreus, capítulo 10, onde diz que alguns deixam de congregar. Não deixe de congregar não, meu irmão. Nós precisamos de você, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Amém, querido? Eu me converti na igreja, eu me batizei na igreja, eu aprendi Bíblia na igreja, eu cresci na igreja. O que eu aprendi na igreja. Aí de repente eu digo: eu não preciso de igreja, eu sozinho sou igreja. É um débil mental, fala isso, né? Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Então quando você falta, você faz falta. Diga aí para a pessoa do seu lado aí, ó. Quando você falta, você faz falta. Estava com saudade de você, eu fico com saudade de você, eu. Não falte não, amém, querido? Não falte culto não, não falte célula não, não falte programações não. Precisamos uns dos outros. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Aleluia! Quantos aqui já receberam bênção na célula? Levanta a mão aí. Quantos aqui já receberam bênção nos cultos? Na comunhão? Quantos aqui já receberam bênção do seu líder, do seu pastor? Diga amém. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos, aleluia. Então não falte, tá bom? Não falte. Não falte culto, não falte célula. A célula então que é uma arma poderosa, irmão, para a comunhão. A célula que tem ali aquela bênção maravilhosa de repartir do pão, de trocar bênçãos, de falar das suas necessidades, de estar perto, de estar junto, não é? São menos pessoas e ali um compartilha, faz pedido de oração, outro ora e se ajudam, se autoajudam. É bom demais, irmãos. A célula é uma arma feroz contra o inferno. É poderosa a célula. Não perca a célula, irmãos, em nome de Jesus. Não falte, em nome de Jesus. Célula é lugar de palavra, de unção, de oração, de ajuda, de comunhão, lugar de bênção, aleluia. Não é peso, é alegria. É alegria, é prazer, não é carga não, irmãos. É uma honra. É uma honra, aleluia. É um lugar de amizade, de amizade. Olha só, irmãos, quantas amizades a gente já formou na igreja. Quantas amizades nós temos aqui. Que coisa maravilhosa, que bênção. Não é? Meu Deus do céu. Pensa num amigo aí que você tem aqui da igreja. Pensa nele aí. Todo mundo, pensa numa pessoa que você gosta demais, que ama demais, é seu amigo. Pensou nessa pessoa aí? Amém? Já? Pensaram? Ontem, acho que foi ontem, o dia do amigo. Ontem foi o dia do amigo. Olha só. Agora eu pergunto de você, irmãos. Essa pessoa que você pensou aí, que você ama, que é seu amigo, querido, não é bom estar do lado dessa pessoa? É bom demais. Irmãos, eu recebo ligações
no WhatsApp, Rogério, irmãos, quase chorando, dizendo: pai, eu estou com tanta saudade de sentar à mesa com o Senhor, de comer, de bagunçar, das suas risadas, das suas bagunças, zoação. O Eric, o Paulinho, o povo que está longe. Meu Deus, quanta saudade a gente tem da igreja. Quanta saudade. Gente, você está aqui perto, aproveita. Aproveita. Aproveita essa comunhão em nome de Jesus. Igreja, célula é lugar para isso, é lugar para bênção, para comunhão, para proteção, aleluia, para alegria. E aqui nessa igreja é lugar de gente feliz. Eu não quero ver ninguém aqui insatisfeito. Se você está insatisfeito, meu filho, em nome de Jesus, com a igreja, eu estou insatisfeito, pastor. Não gosto. Se você está insatisfeito, então vai para um lugar que você fique satisfeito. Eu gosto de ver gente satisfeita, feliz, alegre. Amém, irmãos? Mas não queira, querido, se você está insatisfeito, não queira mudar o ambiente, o lugar. Não, procure um lugar que você fique satisfeito. Aqui é lugar de alegria, de comunhão, de partir o pão, de a gente estar junto, de a gente zoar, de a gente brincar. E de quando o negócio apertar, a gente vai estar lá também para partir o pão e o ovo junto, em nome de Jesus. Amém, querido? Para partir a pizza, para zoar, para brincar, entendeu? Em nome de Jesus. Isso é ser igreja, isso é ser MCM. Posso ouvir amém? Em nome de Jesus. Isso é ter alegria, comunhão e estar junto. Então eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa da pessoa que está ao teu lado. Não falte célula, não falte culto. Vamos juntos e vamos subir para o céu de mãos dadas. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia!